Salve, salve. Bom, a gente vai falar um pouco sobre segurança. Inicialmente, aqui na minha parte, eu vou apresentar a definição de cibersegurança. O que seria, o que seria, no caso, a cibersegurança? Cibersegurança basicamente é uma prática de proteger redes. Como assim? Isso se estende basicamente desde redes de computadores até redes de dispositivos móveis. Ela basicamente tem o intuito de proteger contra diversos tipos de ataques maliciosos que estão abertos pela net, basicamente é isso. Bom, ela também é conhecida como segurança da informação, ou como o próprio nome já sugere, ela é responsável por manter a informação intacta e segura. Exemplo, do mesmo jeito que ela sai de um ponto A, ela tem que chegar a um ponto B, sem que ela seja de nenhuma forma interceptada por alguém mal sucedido, basicamente. Bom, em ameaças virtuais, basicamente temos três tipos. Temos o crime virtual, que ele inclui indivíduos ou grupos que basicamente visam obter ganhos financeiros com determinados ataques. Por exemplo, quando você faz um sequestro de dados de uma empresa, por exemplo, e pede um resgate, ao invés disso, você pede um resgate para poder liberar, ou você pede um resgate para liberar uma chave que vai desencriptografar todo o banco de dados de determinada empresa. Segundo é um ataque cibernético. O que seria um ataque cibernético? Basicamente, ele visa a coleta de informações em massa. Porém, diferente do crime virtual, ele quase sempre tem uma motivação política. E por último, temos o terrorismo cibernético, que ele só tem como objetivo basicamente destruição. Destruição de sistemas e com destruição de sistemas não com motivação política e não com o objetivo de ganhar dinheiro, mas só para causar pânico e medo, só isso. Bom, agora nós temos malwares. O que seriam os malwares? Malware basicamente significa um software malicioso. Ele é uma das ameaças virtuais mais comuns que a gente encontra na net. O malware basicamente é um software que um criminoso ele cria com o intuito de prejudicar ou danificar o computador de um usuário. Muitas vezes eles são disseminados através de anexos utilizando um ataque de spam por e-mail ou então por downloads, como observamos na internet, que grande parte das pessoas procuram por softwares craqueados sem a licença paga no caso, aí muitas vezes eles podem acabar baixando malware junto com esses programas, o que facilita meio que a disseminação desse tipo de praga. Bom, existe vários tipos de malwares. Entre eles, nós temos os mais conhecidos, que são os vírus. Mas primeiramente eu vou dar um ênfase nos outros. Temos o spyware. O que seria o spyware? Seria um programa que registra secretamente tudo que o usuário faz e envia vários os criminosos virtuais em forma de log. Também podendo capturar imagens de cartão de crédito, senhas, etc. Nós temos o ransomware, que é basicamente um malware que bloqueia todos os dados de um usuário e pede ele meio que sequestra e pede um resgate para poder descriptografar todos aqueles arquivos. Nós temos também os adware, que são softwares publicitários, e nós temos também os botnets, que os botnets seriam responsáveis por montar uma rede de computadores infectados por determinado malware que se utilizam para fazer diversas tarefas online de forma simultânea e sem a permissão do usuário. Muitas vezes o próprio usuário nem percebe que foi infectado por um vírus de botnet. Porém, a gente vai dar um maior ênfase na categoria dos vírus. Em tese, o que seria um vírus? Um vírus em si seria um programa de replicação automática. Ele basicamente se prende a um arquivo limpo e se espalha pelo sistema, infectando outros arquivos com códigos maliciosos. O primeiro, a partir de 1971, como observamos que a internet em si, no caso a antiga rede ARPANET, ela meio que é liberada para os usuários domésticos. Porém, com esse alto índice de usuários domésticos acessando a ARPANET, observamos
que determinada parte desses usuários tinham intuitos maliciosos. O que muitos consideram como o primeiro vírus seria o programa Creeper, porém muitas pessoas meio que discordam disso, porque o Creeper em si ele não é malicioso. O que seria o Creeper? O programa Creeper, ele, ele foi criado por Bob Thomas no mesmo ano em que a internet foi liberada para seu meio doméstico, no caso 1971. O Creeper foi na verdade criado com o intuito de ser um teste de segurança para conferir se o programa era capaz de se replicar. Porém, como o Creep não tinha um objetivo malicioso, ele apenas exibiu uma mensagem. Porém, o que muitas pessoas consideram como o real primeiro vírus malicioso da história seria o Rabbit. O que seria o Rabbit? O Rabbit, basicamente, ele foi desenvolvido um pouco de tempo depois, cerca de 3 anos, 1974. Ele, diferente do programa Creeper, tinha um objetivo malicioso, que era basicamente se duplicar. Quando ele entrava em um computador, ele fazia diversas cópias de si mesmo, reduzindo assim o desempenho do sistema, chegando a algumas vezes até travar a máquina. Foi por essa grande velocidade de replicação que ele ganhou esse nome. Bom, agora eu vou citar 3 vírus que muitos consideram como os piores que já existiram. Eu vou começar de baixo do mais fraco pro menor, ou pro mais forte no caso. O mais fraco seria o Chernobyl, dessa lista, desses 3, seria o Chernobyl, conhecido também como CIH. Ele foi lançado, no caso, espalhado no ano de 1998, e ele foi um vírus que basicamente causou um prejuízo de quase 80 milhões de dólares. Ele é conhecido como um dos mais devastadores. O que ele fazia basicamente? O CIH, ele entrava no computador da pessoa, da vítima, e ele apagava tudo, desde informações pessoais até informações que era necessária para o sistema operacional funcionar. Por que ele causou tanto prejuízo? Basicamente foi que nesse ano de 1998, a ideia de fazer backup de suas informações era algo muito distante. Quase ninguém fazia isso. Principalmente certas empresas não faziam isso. E com o espalhamento desse vírus, eles meio que perderam tudo. Por isso que o prejuízo foi tão alto, com algo tão simples. O segundo já vem aqui para o ano 2000, que seria o I Love You. O I Love You, acreditam que ele foi o que causou o maior prejuízo em questão financeira. Muitas pessoas dizem que ele foi criado nas Filipinas. Ele gerou um prejuízo de quase 8 bilhões de dólares, o qual é um prejuízo muito superior ao que o Chernobyl causou. O I Love You, o que ele fazia basicamente? Ele abriu um e-mail, a vítima recebia um e-mail com o assunto I Love You. Quando a pessoa abria, diversos usuários da lista de contatos dela, o vírus meio que enviava esse vírus para todo mundo da lista de contatos dela. Aí essas pessoas iam abrindo, que iam enviando. Isso ia montando uma grande bola de neve. A questão é que, além de usuários comuns, órgãos governamentais e de inteligência também foram infectados, inclusive a própria CIA. Segundo as estatísticas, no ano 2000, cerca de 40% dos e-mails que eram enviados pelo mundo, cerca de 40% seria o I Love You executando. Seria enviados por conta do I Love You. Já o primeiro e mais destrutivo seria basicamente o Flame, que ele não é tão velho, ele é de 2012, é considerado como o pior da história. Ele meio que apresenta um objetivo consideravelmente mais tóxico que os outros dois. O Flame, ele foi criado basicamente pelo Irã, e ele surgiu basicamente com o intuito de coletar dados. Porém, isso foi meio que disseminado por todo o Oriente Médio. E diferente da maioria dos vírus, o Flame ele não roubava os dados, mas sim ele meio que fazia transmissão de tudo que o cara estava fazendo, de tudo que o computador infectado estava fazendo em tempo real.
E o cara não sabe, e no caso a vítima não tinha como perceber. Então, senhas, principalmente de órgãos de inteligência, e informações que eram secretas, foram vazadas. E isso deu muito prejuízo, principalmente para a inteligência de grande parte dos governos que foram infectados. Bom, adentrando aqui nessa parte de ataques, vamos começar com o Meet to Middle, o que seria o ataque Meet to Middle. É um tipo de ameaça que acontece basicamente quando um criminoso ele meio que intercepta a comunicação entre dois indivíduos, basicamente com o intuito de roubar dados. Exemplo: na segurança da informação temos um usuário A envia uma mensagem para um usuário B. O que o criminoso faria? Ele interceptaria essa mensagem antes de chegar ao usuário B, o que viola meio que uma das definições da segurança da informação, que basicamente a informação tem que chegar ao seu final de forma intacta e inviolável. Essa violação ela ocorre muitas vezes em redes de Wi-Fi não seguras, que muitas vezes são públicas, de aeroportos, praças, shoppings, etc. Atualmente podemos observar uma ação, um resultado próximo com a utilização de ferramentas como Wireshark, Cainhabel, que elas basicamente fazem a captura de dados. Bom, o próximo ataque seria o ataque de negação de serviço, ou DOS, DDoS, que mais tarde eu vou explicar. O que seria o ataque de negação de serviço? Ele é uma tentativa de fazer com que aconteça basicamente uma sobrecarga em um servidor ou computador comum para que os recursos basicamente fiquem indisponíveis. Para isso, o atacante ele meio que utiliza técnicas enviando diversos pedidos de pacotes para o alvo. Com que finalidade? Basicamente com a finalidade de sobrecarregar até um ponto que ele não consiga, em que o servidor, no caso, não consiga mais responder a nenhum pedido de pacote. O ataque de DDoS, o ataque de negação de serviço, no caso, ele acontece de duas formas. O ataque DOS, onde envolve apenas um atacante, sendo o único computador a fazer vários pedidos de pacote, o que não é algo tão forte comparado ao DDoS. O que seria o DDoS? O DDoS, diferente do DOS, seria uma rede de computadores que fariam isso. Não precisa ser necessariamente uma rede física do hacker. Por meio de outro malware conhecido como botnet, o ataque de DDoS pode ocorrer. Basicamente, com a botnet, vários computadores ficam basicamente sob o controle de um determinado hacker, ou de um determinado criminoso. E esse criminoso poderia fazer com que cada um desses computadores realizassem um ataque DOS individual ao único alvo. Esse ataque em grupo, ele vem a receber DDoS, ataque de DDoS. O próximo temos o phishing. O phishing, ele nada mais é que uma técnica de crime cibernético, basicamente que se utiliza da fraude, do truque e do engano para manipular as pessoas. Ela tem um toque de engenharia social, basicamente. Por exemplo, como se enganar? Eu posso, por exemplo, criar um site clone, um site fake de determinado site ou de determinado banco, com o intuito de roubar credenciais de pessoas, hospedar lá e quando a pessoa, por exemplo, achar que é o banco dela e colocar as credenciais dela, meio que essas credenciais vão para o criminoso. O ataque, basicamente, ele é realizado sempre por meio de comunicações eletrônicas, desde e-mails, telefones, sites, até isso. Também no caso do phishing, um e-mail, o golpista ele finge ser um indivíduo de determinada organização. O que aconteceu muito no YouTube, um ataque vindo de russos, que foi comprovado que eram de russos, em que eles entravam em contato com YouTubers gamers
que produziam conteúdo gamer, alegando que era de determinada empresa e queriam que eles fizessem um pré-lançamento, um pré-save do jogo deles no site, com o intuito de ganhar um maior público. Porém, quando os YouTubers baixavam o jogo para jogar, aquilo não era um jogo, e sim era um malware que estava entrando no computador dos YouTubers e roubando todas as informações. Foi por isso que grande parte desses YouTubers perderam acesso ao Gmail. Tiveram basicamente suas contas roubadas. O próximo ataque seria a infame injeção de SQL, que seria o SQL. O SQL seria uma linguagem de programação utilizada principalmente em bancos de dados. Ele é considerado uma linguagem de consulta estruturada. Como aconteceria esse ataque cibernético, basicamente? Nesse ataque, observaríamos basicamente a injeção de um código malicioso em determinada vulnerabilidade de um aplicativo ou de um website. Com essa injeção desse código malicioso, o criminoso basicamente teria acesso a informações sigilosas contidas no banco de dados. Fora esses ataques, existem muitos outros tipos de ataque. Temos como exemplo disso o ataque de força bruta, que basicamente como o próprio nome diz, é força bruta em determinado ponto de... Por exemplo, temos uma máquina, nós sabemos o usuário, mas não sabemos a senha. Logo, são muitas combinações possíveis. O ataque de força bruta basicamente faz isso. Ele tenta todas as combinações possíveis até encontrar uma combinação certa. Outro tipo de ataque seria o CryptoJake. Esse tipo de ataque, por exemplo, ele infecta computadores e quase que é a mesma coisa que o botnet, porém o que diferencia? O que diferencia basicamente é que esses computadores infectados, eles são meio que forçados a realizar a mineração de criptomoedas para o criminoso. Outro exemplo também seria o Zero Day. O que seria o Zero Day? É um ataque que basicamente busca falhas de segurança em vários tipos de programas, aplicativos que foram recentemente lançados. No Kali, nós temos o Metasploit, que basicamente seria a biblioteca que apresentaria vulnerabilidades de determinados serviços. Agora nós vamos mostrar alguns vídeos de tipos de ataques, de como é feito, e logo depois voltamos à apresentação em slides. Bom, nessa simulação nós vamos basicamente simular um ataque de spam via e-mail, no caso. Spam via e-mail. Basicamente, para isso, nós vamos utilizar um script em Python que se chama Bomber. Aqui, por exemplo, já observamos algumas opções. Nós vamos utilizar o Gmail como porta para o ataque. Vamos colocar basicamente o e-mail com o que vamos utilizar para o ataque, e-mail e senha. E depois vamos utilizar o e-mail que vai receber, no caso o ataque, incluindo a mensagem e o assunto. Aqui, por exemplo, observamos que nossa caixa está limpa, não temos nenhuma mensagem atualmente. Já que vamos definir o nosso alvo, que no caso escolhemos um e-mail nosso, vamos definir nosso alvo, vamos colocar, por exemplo, a mensagem e o assunto da mensagem. E depois, por último, vamos definir a quantidade de mensagens que serão enviadas.
Aí aqui, por exemplo, já observamos que as mensagens já estão sendo enviadas para o nosso alvo. Ao final observamos o recebimento das 40 mensagens, mas poderia ser um número extraordinariamente bem maior do que 40. A gente colocou 40 mesmo só para testar. Bom, aqui a gente vai definir um alvo e o escolhido foi esse site guilherme.com, que é um domínio de teste, basicamente, é um site de teste. Bom, aqui vamos usar um CMD para fazer um teste ping para comprovar que está havendo um envio de pacote diretamente para o site. Quer ver? Aqui vamos abrir o terminal, vamos dar um ping no site para pegar o endereço IP dele, basicamente. Agora vamos navegar até o script.py que vamos utilizar, ou até o script que vamos utilizar para realizar esse ataque, no caso. Como já demos um chmod para modificar a permissão dele, agora vamos de fato ativá-lo usando o PEL. A gente dá PEL slow, aí no traço DNS a gente vai colocar o IP, traço port vamos colocar a porta de ataque, no caso vai ser 80, timeout no caso vai ser o tempo, a gente colocou 1, e o num, que seria o número de pacotes que enviar, a gente vai colocar 1000 usando um protocolo de transmissão TCP/IP. Partindo daqui, já observamos que está mais difícil de acessar o site. O tempo de resposta está muito maior do que o que observamos no início. Bom dia, eu vim falar um pouco sobre os mecanismos de defesa. Os mecanismos de defesa. Aqui eu separei três que eu achei, mais importantes trazer. Porém, na verdade são divididos em sete, se eu não me engano, não tenho certeza. E eu vou citar brevemente o que cada um faz dos sete. Dos que não estão citados aqui. Por exemplo, identificação. Primeiro começamos com a identificação, ou seja, você está indo lá no IFBA. Aí no IFBA
teve a época que você só pode entrar ou com uniforme ou com crachá. Você tava indo sem uniforme, só tava indo com crachá. Você mostrava lá o crachá, aí você falava, ó, sou eu, Luiz Carlos. Você tá se identificando ali pro porteiro. Aí, por segurança, no caso, porteiro de segurança. Aí ele vai pra segunda parte, que é a autenticação. Ele vai olhar assim, será que é o Luiz Carlos mesmo? Ele vai olhar, por favor, me dê sua identidade. Ele não fazia isso, mas é o meio que seria como se o computador fizesse. Dê sua identidade. Ele olha lá, compara assim o meu CPF que tá na minha identidade com o CPF que tá lá no meu crachá. E olha assim, fala, ok. Aí eles te dão autorização. Porém, eles não te dão autorização total. Dá autorização das ações que você pode executar. Ou seja, lá no IFBA você não tem autorização de fazer tudo. Como aluno, você tem autorização de quê? Entrar, sala, banheiro, basicamente, eu estou falando por cima. Sala, banheiro e refeitório. Isso é a autorização que um aluno do IFBA tem. Ou seja, para uma autorização, por exemplo, professor, o professor já tem mais direitos. Por exemplo, o professor pode ir lá no sala, banheiro, refeitório, sala dos professores, secretaria e tal, tem mais. Abrangentemente é isso. Aí temos a integridade. Integridade dos arquivos. Tipo, você vê muito isso no Windows, às vezes, quando você tenta transferir algo e acaba dando um erro, ele pega e, tipo, dando erro não, acaba tendo algum pique de energia, alguma coisa, eles avisam antes, ó, isso pode acabar com a integridade de seus arquivos. Ou seja, a integridade abrangentemente ele protege a informação de alteração não autorizada. Ou seja, entre aspas, por exemplo, a integridade seria, por exemplo, sei lá, se tivesse outro guardinha na frente da sala dos professores e eu, como aluno, tentasse entrar, ele pegava e ia falar, não, você não pode entrar aqui, você não tem essa autorização. Você tem que voltar lá e fazer um concurso e tal. Meio que isso. Ele fala, a integridade fala, não, ó, não, você não tem essa autorização, pode ficar aí na sua, acabou. Logo em seguida vem a confidencialidade ou sigilo. Meio abrangentemente ele protege a informação contra acesso não autorizado. Por exemplo, por exemplo, eu pegue e invada ali a sala dos professores, eu aluno. A confidencialidade ele pegaria e tipo, protegeria aqueles armários para que eu não pegasse lá, puxasse, abrisse a bolsa da pessoa, pegasse a prova lá e ficava olhando a prova. Meio que a confidencialidade faz isso. Tem o não repúdio, que evita que a entidade possa negar que foi ela que executou a ação. Ou seja, o não repúdio meio que seria mais ou menos a câmerazinha que tem ali. Ou seja, eu fui lá, abri a sala dos professores, peguei a prova, olhei assim. Aí o professor pega e depois vem, chega aí pra mim, você olhou. E eu falasse não repúdio, falaria, ó, mentira, foi ele sim, acabou aí, ó, caiu a casa, acabou. Puxão, vai. Então seria isso. Aí tem a disponibilidade, que garante que o recurso seja disponível sempre que o necessário. Ou seja, de certa forma seria, por exemplo, o livro. O livro, como fica com o aluno, ele de certa forma garante que sempre que esteja disponível, sempre que o usuário, que no caso é o aluno, precise, ele vai estar disponível. Ele vai estar lá na mão do aluno, porque o livro fica com o aluno. De certa forma, em geral, é isso. Como eu não expliquei muito sobre criptografia, agora eu vou falar um pouco mais sobre a criptografia, que criptografia, meio que vamos entender ela como chaves. Meio que não, são chaves. Porém, existe tipo de criptografia, que é de chave secreta e chave pública e chave privada. Por exemplo, a chave secreta ela acaba sendo utiliza as duas chaves
nas duas direções, ou seja, a mesma chave que você usa para criptografar, você tem que usar para descriptografar. Isso é chave secreta. Ela também é conhecida como criptografia simétrica. E, é, e elas possuem uma técnica de embaralhamento, ou seja, é igual comutação, se eu não me engano, que envia arquivos de várias formas, mas depois que chega para a pessoa, ela acaba organizando, ou seja, quando descriptografa, quando utiliza a chave para descriptografar, ela pode estar embaralhada nesse caminho para que a pessoa, para que caso houva uma intervenção no meio, isso não acabe que a mensagem seja vazada, ou seja, vai meio que tudo embaralhado, porém, quando você descriptografa, isso acaba se ajeitando em um passe de mágica, entre aspas. A chave secreta, os algoritmos de chaves secretas, eles são utilizados muitas vezes para a implementação em hardware. A distribuição das chaves secretas é usado pelo responsabilidade do Key Distribution Center, ou seja, centro de distribuição de chaves. Isso, se eu não me engano, era o antigo Kerberos. Se eu não tenho, é o antigo Kerberos. Eu tenho certeza, sim. Agora vamos partir para a criptografia de chave pública e chave privada. Por exemplo, de texto, criptografia de chave pública. Também é conhecida como criptografia assimétrica. Uma das chaves pode ser pública sem problema, ou seja, geralmente muitas vezes é utilizada para criptografar a chave pública. E a chave privada pode ser qualquer uma, de certa forma. Para você ter a noção de como funciona de certa forma, por exemplo, como é chave pública, tem mais chance de você ocorrer uma invasão, já que é muito fácil você utilizar outra chave para descriptografar aquele texto. Com isso, um dos sistemas de autenticação novamente, e de que mostre que é você, ou seja, voltamos lá para para identificação e autenticação, mais ou menos, o que? Assinatura digitais. Ou seja, eu vou lá, por exemplo, eu estou aqui mandando mensagem. Professor, para Djalma, eu estou mandando mensagem. Professor, pode adiar o trabalho? É, Se eu meio que assino, ó, mensagem escrita por Luiz Carlos. Igual no WhatsApp, quando você manda, não aparece num grupo, por exemplo, aparece lá, mensagem enviada por, sei lá, Djalma, mensagem enviada por Benício. Aparece lá em cima. Meio que aquilo dali seria, entre aspas, umas assinaturas digitais, ou seja, que serve para a pessoa que lê identificar quem foi que mandou aquilo, porque senão poderia muito facilmente um hacker, um invasor, acabar pegando aquele texto, escrever, modificar, ou então ler e reenviar como se fosse dele. Ou seja, isso também ocorre meio que de certa forma para evitar um plágio. Uma assinatura digital serve para evitar plágio. Ou seja, você vai lá, eu faço o trabalho aqui e assim, ó, feito Luiz Carlos, coloca uma marca d'água bem pequena aqui, Luiz Carlos, tipo isso, entende? O surgimento do conceito de chave pública e privada veio lá com Diffie Hellman em 1976. É, Deixa eu ver mais o que eu posso falar. A distribuição, não é feita por qualquer um, ou seja, você precisa ter uma empresa que possui certificados que são dados por autoridades de certificação e precisam de infraestruturas de chaves públicas, ou seja, não pode ser por qualquer pessoa. Isso daí eu creio eu que já era um pouquinho fácil. Fácil não, é entendido.
entenderam? E, e é isso. Eu vou ficar aqui. Agora é a vez do Matheus. Muito obrigado aí. É com você, Matheus. Agora eu irei falar de 3 ataques que ocorreram e logo após isso eu irei falar sobre 3 ataques que ocorreram exclusivamente no Brasil. O primeiro que eu irei falar é o Worms Against Nuclear Killers, depois eu irei falar do WannaCry, depois da invasão ao governo dos Estados Unidos. Esse primeiro foi considerado o primeiro ataque hacker da história. Ele ocorreu em 1989 e teve como alvo a NASA. Ele era um programa invasor que tinha a tradução do seu nome é Vermes contra os Assassinos Nucleares e servia como protesto. Ele basicamente fazia com que aparecesse uma mensagem no monitor dos computadores do escritório da NASA que foi o alvo do ataque. Até hoje ainda não descobriu quem foi o real invasor, mas tem uma suspeita de que seja uma pessoa que mora na Austrália. E há alguns boatos de que a NASA gastou aproximadamente R$ 500.000 para conseguir limpar o programa do sistema a tempo para poder continuar fazendo os trabalhos que estavam sendo feitos. Agora ele fala sobre o WannaCry. O WannaCry é um ransomware, e um ransomware é um software malicioso que criptografa alguns arquivos e que cobra quantias em dinheiro para que esses arquivos sejam descriptografados. Agora, de uma forma bem simples, eu vou tentar explicar como que o WannaCry se espalhou. Ele utilizava um exploit chamado Eternal Blue, que se aproveitava de uma certa vulnerabilidade que havia no Windows, e era compartilhado através de um protocolo de compartilhamento de arquivos que os computadores utilizam para poder se comunicar com dispositivos que estão conectados na mesma rede. Ele primeiro era compartilhado pela rede dos computadores e utilizava o Eternal Blue para poder realizar a invasão no computador e em seguida utilizava uma ferramenta de backdoor para poder auto-instalar e executar o arquivo, para poder executar esse ransomware e assim conseguir criptografar os arquivos dos computadores. Quando a Microsoft tinha tomado consciência de que o Eternal Blue estava se aproveitando de uma vulnerabilidade, eles rapidamente conseguiram criar uma atualização, um patch de atualização para poder corrigir esse erro. Só que por conta de que muitos computadores não foram atualizados com essa nova versão, eles ficaram vulneráveis a esse ataque. E por isso que ele conseguiu se espalhar tanto e atingir tantas pessoas. O WannaCry só foi parcialmente parado quando o pesquisador de segurança cibernética Marcos descobriu como que ele funcionava e conseguiu arrumar um jeito de conter o avanço desse ransomware. Eu digo parcialmente porque outros ransomwares foram desenvolvidos utilizando a mesma vulnerabilidade que tinha nessa versão do Windows. Por isso que é importante que sempre mantenhamos nosso sistema operacional atualizado. E o resultado foi que aproximadamente 230 mil computadores foram afetados em todo o mundo. E agora eu irei falar sobre a invasão ao governo dos Estados Unidos. Eu coloquei invasão ao governo dos Estados Unidos, só que na verdade diversos órgãos foram invadidos por esse ataque. E ele é bem recente, aconteceu no final do ano passado, aproximadamente em 13 de dezembro de 2020, então está bem recente ainda. Essa invasão começou na empresa SolarWinds, que presta serviço a diversos órgãos dos Estados Unidos, como por exemplo o FBI e as Forças Armadas dos Estados Unidos, e também conta com mais de 300 mil clientes em todo o mundo. O alvo dos invasores foi o produto chamado Orion, que de alguma forma eles conseguiram fazer um backdoor nesse software, conseguindo escapar das seguranças que tem como a autenticação ou a criptografia, que
tem para proteger esse sistema. E dessa forma eles conseguiram instalar um mecanismo malicioso para poder ter acesso aos dados de quem utiliza esse software. E desde março eles estavam utilizando essa brecha na segurança e dessa forma estavam conseguindo informações importantes durante muito tempo. O alvo dos invasores foi o produto chamado Orion, que de alguma forma eles conseguiram fazer um backdoor nesse software, conseguindo escapar das seguranças que tem, como a autenticação ou a criptografia, que tem para proteger esse sistema. E dessa forma eles conseguiram instalar um mecanismo malicioso para poder ter acesso aos dados de quem utiliza esse software. E desde março eles estavam utilizando essa brecha na segurança e dessa forma estavam conseguindo informações importantes durante muito tempo. E o pior de tudo é que como eles estavam ligados diretamente ao software original da empresa, os órgãos e as empresas que utilizavam o software baixavam sem nenhuma preocupação, porque estava vindo diretamente da empresa, então eles instalavam e não tinha, quase que não tinha nenhuma desconfiança, porque era para ser um software seguro que já estavam acostumados a utilizar já. Foi muito complexo para poder parar essa invasão, porque os invasores eram muito sigilosos. Demorou muito tempo para primeiro eles perceberem que tinha alguma coisa errada no software. E ainda não descobriram quem foi que começou essa invasão e alguns boatos, algumas suspeitas de que eles sejam de origem russa. Mas a Rússia negou tudo, então não tem como afirmar quem realmente fez isso. Agora eu irei falar sobre ataques que ocorreram no Brasil. Primeiro vou falar sobre o vazamento de mensagens que teve em 2020, depois vou falar sobre o vazamento de dados que ocorreu em 2021. Assim como a invasão ao governo dos Estados Unidos, eu escolhi esses dois tópicos por serem bem recentes. E infelizmente por serem recentes eu consegui poucas informações. Vazamento de mensagens 2020. O contexto desse vazamento de mensagens foi de uma investigação que estava tendo, conhecido como Lava Jato, em que um juiz e um procurador estavam mantendo contato por um aplicativo chamado Telegram. E o conteúdo dessas mensagens foram vazadas em um site e todas as pessoas tiveram acesso às mensagens que eles estavam trocando. A troca de mensagens ocorreu entre 2015 e 2017. E como o juiz afirmou que não estava usando o Telegram há aproximadamente 2 anos, ou seja, de 2017 ou 2018, e por essa data ele parou de utilizar o Telegram, a suspeita é de que a invasão tenha acontecido a partir do celular do procurador, porque o Telegram, depois de 6 meses sem você acessar o aplicativo, as mensagens são apagadas de sua conta. A suspeita de como isso tem ocorrido é que o invasor tenha roubado a linha do celular do procurador e a partir daí ele teve acesso às mensagens de SMS. Aí dessa forma ele envia o código de SMS e aí ele vai ter acesso ao código e consegue acessar a conta do Telegram. E assim ele teve acesso a todas as mensagens que ele tenha trocado e que estejam salvas na nuvem. E por último agora eu vou falar sobre o vazamento de dados que ocorreu em 2021. Esse vazamento aconteceu nos primeiros dias de 2021 e foram vazados dados de 223 milhões de brasileiros. Aí você pode achar estranho porque a quantidade é maior do que as pessoas que habitam o Brasil hoje em dia. E isso é porque eles também vazaram dados de pessoas que já faleceram. Esses dados foram vazados em uma lista que seriam vendidos para... As informações das pessoas seriam vendidas. E os dados que continham nessa lista é o CPF, nome, data de nascimento, endereço,
imposto de renda, escolaridade e coisas assim desse tipo. Infelizmente, por ser um caso muito recente, eu não consegui informações de como esses dados foram vazados, onde que eles conseguiram essas informações. As únicas informações importantes que consegui foi a quantidade de pessoas e os, os tipos de informações que foram vazados. Só isso mesmo que consegui.